Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui tratar com vocês um assunto que eu vejo muita gente, às vezes, no Facebook, comentando nos grupos de astrologia sobre a Casa 12. Só que as pessoas elas têm uma visão muito distorcida do que é a Casa 12. Eu percebo que tem muita gente que acha que a Casa 12 vai te trazer algo, né? Geralmente proveitoso, ou uma evolução espiritual, ou um contato com Deus, com uma divindade, uma forma de expressão artística muitas vezes, só que não é muito bem assim que funciona. Na Casa 12, a gente tende a lidar muito com a autossabotagem. Se eu fosse definir essa casa com uma palavra, seria essa: autossabotagem, autoaprisionamento, a morte do ego, a dissolução de tudo, o término, o fim, a obscuridade que tem dentro de nós, né? E ela é um ponto que você não tem segurança. Como que você consegue se guiar no escuro? Como que você consegue entender as tuas dores, os teus traumas, se você não tem total consciência das tuas próprias memórias? E é mais ou menos isso que acontece aqui, né? A gente fica muito preso, aprisionado no passado, nos traumas, nos medos, nas inseguranças. Aqui a gente também fala muito dos inimigos ocultos, daquelas pessoas que nos sabotaram, nos trouxeram, de certa forma, um prejuízo, né? Uma angústia. A depressão, por exemplo, ela tem muitos tons da casa 12. Por exemplo, uma pessoa que tem o regente do ascendente na casa 12, em algum momento da vida dela, ela pode ter lidado com esse impulso autodestrutivo muito grande e latente dentro dela, sabe? Assim como pessoas que puderam se regenerar de uma forma incrível. São N exemplos. Cada mapa é um mapa. Cada mapa vai contar uma história diferente. Não adianta a gente querer aplicar aforismo em todo mundo, né? Mas eu não gosto muito de me desviar, né, do que é tradicional, até porque a astrologia ela está aí para ser aprendida, não modificada. Não adianta. Você pode bater o pé, você pode falar que não é assim, mas é assim, querendo ou não. É assim que funciona, gente. São vários autores que foram comprovando através dos seus estudos que a casa 12 ela tem sim uma natureza maléfica, ela tem uma natureza de aprisionar, tanto que Saturno ele gosta da casa 12, porque ele gosta de ficar acima do horizonte, ele se jubila lá, e a casa 12 ela é uma prisão. E nada melhor do que ter um Saturno bem contido, bem restrito, né? Ela fala muito dos nossos pesadelos, do reino dos sonhos, quando a gente dorme. A gente tem média de 5 a 7 sonhos por noite e nem todos nós lembramos. E tudo isso fica lá no nosso subconsciente. E se você tentar trazer à tona isso vai ser muito obscuro. Isso pode ser até uma forma de você se autodestruir, né? A hipnose, a terapia tem todo esse tom de casa 12, né? De você investigar, de trazer à tona todos esses anseios. E assim, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com a casa 12. Eu passei por um período muito difícil na minha vida e fui internada. Fiquei 1 ano e 5 meses internada por conta da autossabotagem, dos vícios, das angústias, da depressão. E o regente da minha 12 tá na casa 9. A casa 9 fala do quê? De lugares que você não tem contato, porque são lugares distantes,
E também fala muito da espiritualidade, mas de uma forma muito padronizada. Fiquei numa clínica evangélica. Foi horrível. E no meu retorno solar daquele ano, eu tava com a minha casa 9 muito ativada e a casa 12 também. E depois que eu saí, peguei um retorno solar onde a minha lua caía na 12, eu tenho a 12 em escorpião, e a minha mãe veio a falecer. Mas isso não é regra, obviamente, sabe? Mas é igual eu digo pra vocês, é um processo que é muito doloroso. Ele vai trazer pra você algo que você vai aprender. Claro, como todo aprendizado que a gente tem. Só que às vezes esse aprendizado ele poderia ser ignorado, né? Se você seguisse o caminho certinho da tua missão, se você decidisse não se envolver com coisas erradas, você não teria que passar por isso. Eu falo por experiência própria. O aprisionamento moral tem tudo a ver com a casa 12. Então não adianta falar, ai, pipipi, popopó, é bonitinho, Luna 12, isso e aquilo, sensibilidade extra, só se for de sentir toda a energia negativa do ambiente, né? De você ficar aterrorizado, de você parar a tua vida durante um período porque você não tem forças para se mover. Acontece muito isso com pessoas que têm a casa 12 muito intensa no mapa, elas passam por um processo de autodestruição muito intenso. Isso acontece muito também com a lua na casa 8. Infelizmente as coisas são assim, né? A gente não pode querer mudar o que já foi escrito, né? A gente precisa aprender e reavaliar. Claro que muita coisa mudou. Hoje em dia a gente não pega uma doença e fica o resto da vida com ela. Isso não acontece mais, a gente já tem vacina, a gente já tem acesso à saúde, a saneamento básico. Então, tudo isso vai mudando os anos. Por isso que eu penso, álcool Colden, Almutem Figures, tudo isso é muito bacana. Mas não pira muito nisso não, porque senão você vai pensar, meu Deus, eu vou morrer com 50 e tantos anos de idade, porque meu álcool Colden é Saturno. Não é bem assim que vai funcionar para você. Às vezes, você morre até antes, ou morre com 90 anos, porque a gente tem acesso à informação, a gente tem como se cuidar hoje em dia, né? Mas a casa 12, ela tem esse aspecto de trazer uma neurose, uma obscuridade dentro da pessoa. Eu, por exemplo, eu adoro investigar coisas mórbidas. Tenho um fascínio por pesquisar casos hediondos de crimes, ler mapa astral de gente doida, né? E assim, eu gosto muito. Não me faz bem, não me acrescenta em nada, mas eu tenho esse fascínio por coisas que são obscuras, que me trazem essa sensação, sabe? E muita gente tem curiosidade com essas coisas, né? Por exemplo, eu gosto de pesquisar sobre a indústria pornográfica, o quanto ela é abusiva, tudo que é tabu, tudo que tem esse lance, essa pegada de casa 12, que é marginalizado. Eu acho muito interessante. Mas aí você tem que saber usar isso pro teu bem, né? Não te prejudicar. A casa 12, ela realmente vai trazer um aprisionamento para você. Mas às vezes, se você tem um Júpiter lá, você pode se dar muito bem na vida. Muito bem. Porque você pode pegar todas essas obscuridades, essas coisas negativas que trazem dor e angústia e transformar isso no teu ouro, né? E a gente está sempre em constante evolução, então não adianta nada eu ficar aprisionada no mundinho onde as coisas não são difíceis. A gente está vivendo um processo muito intenso de casa 12. Nós estamos ficando em casa, isolados. Nós temos que nos olhar,
olhar para dentro de nós mesmos e encarar as nossas próprias sombras. Quando eu olho para mim agora, eu gosto do que vejo. Eu acho bacana esse aprendizado, sabe? E foi através de muita dor. E eu não quero passar por nenhum processo de casa 12 novamente, nenhum isolamento. A gente já tá nesse processo, né? Mas eu ainda estou livre para poder fazer o que eu quiser, né? Quando eu estava internada, eu não podia fazer nada. Foi um processo muito difícil. Mas eu aprendi muita coisa, né? A gente aprende com os nossos erros. Eu digo que eu adoro o processo de catarse, né? Eu adoro toda essa questão da crise. Nós, ser humano, temos muita essa questão da autossabotagem. Ai, meu casamento, meu namoro tá lindo, maravilhoso, mas eu sinto que não tá certo. Eu preciso fazer alguma coisa para dar tudo errado, porque eu preciso ver o circo pegar fogo. Em algum determinado momento da sua vida, você teve esse pensamento. Seja com dinheiro, seja com amizade, seja com droga, com bebida, com qualquer coisa. Você sempre teve esse pensamento. Isso se chama pulsão de morte. É algo que tem dentro da gente que fica latejando, sabe? E a gente não quer tomar conhecimento disso, né? Então é melhor ficar vivendo de luz, fazendo fotossíntese. Mas eu não. Eu prefiro saber mesmo. E você? Vai deixar sua casa doce te aprisionar? Gente, fica com Deus. Tudo de bom na vida de vocês. E ó, siga aí meu canal, curta meu vídeo. E comenta aí depois o que você achou desse vídeo.